Fala, galera. Então, estamos mais uma vez aqui iniciando o nosso podcast da ID, aonde o senhor quer falar mais uma vez no nosso meio. Hoje o nosso tema que foi sugerido para nós é como nós entendermos o nosso chamado, o nosso propósito. Eu estou aqui com o Matheus, com a Ali, com a Mar. Então, nós estamos aqui, eu me chamo Gustavo, para talvez auxiliar você também que vai assistir hoje esse podcast a entender o seu chamado, a entender a sua vida com Deus também. Então, sabemos a nossa visão da nossa igreja e nós queremos apresentar também a nossa visão. E eu acho que Deus nos trouxe aqui nessa tarde, né, tanto para essa conversa, esse momento. E não tem como nós entendermos nosso chamado, eu acho que sem o principal, sem Deus, sem uma vida com Ele, sem uma intimidade com Ele. Então, cada um vai trazer um pouco sobre o que a gente vivencia, o que a gente sabe, né? Então, aqui a gente pode se sentir livre, né? A gente saber dessa conversa. E eu acho que isso inicia com um chamado com Deus, onde a gente começa a conhecer quem é Deus, conhecer quem é o Espírito Santo, conhecer quem é Jesus, a Trindade, né? Não tem como a gente vivenciar um chamado sem a gente conhecer. Eu gostaria que vocês começassem a dizer também o que vocês sentem sobre isso, o que vocês sabem sobre isso. Eu acho que o tema em si é como entender o nosso propósito, o nosso chamado, mas eu acho que um pouco antes, como a gente está alcançando vidas novas, em nome de Jesus, com esse podcast, acho que para aquelas pessoas que são bebês na fé e estão iniciando uma caminhada, acho que a gente poderia começar diferenciando e definindo o que é chamado e o que é propósito. No meu ser, no meu ver, eu vejo o propósito como aquilo que Deus nos chamou e nos criou para ser. E o chamado é aquilo que Deus nos envia. Então, quando eu penso no propósito, eu penso na identidade. E quando eu penso no chamado, eu penso na missão. Então, todo mundo, todo cristão, todo ser que nasce, já nasce com um chamado. Então, acho que a gente poderia começar diferenciando. E cada um falando um pouco sobre o que acha que é. Para depois a gente começar a dizer como a gente pode entender. Se nós estamos alinhados com Cristo no nosso chamado, no nosso propósito. E como a gente pode começar a entender na nossa caminhada cristã. E o importante disso, eu acho que vai muito além de dons, talentos, essas coisas, né? Eu acho que Deus alinha tudo isso para que a gente realmente comece a exercer isso segundo a vontade dele, né? Acho que isso que o Hugo falou sobre a intimidade, sobre o secreto é muito real. Acredito que o chamado, ele nasce no secreto. E é muito comum a gente que... Todos aqui são líderes, né, de adolescentes e jovens. É muito comum a gente ouvir a pergunta do como eu vou saber qual é o meu chamado, como que eu sei qual é o meu propósito. E eu acho que a parte principal, o ponto principal é a intimidade. Se eu não tiver intimidade, eu não vou saber para que ele está me chamando, como ele está me chamando, o propósito que ele tem na minha vida. E como que eu tenho essa intimidade? É diário, né? É uma construção diária. Acredito que a execução do propósito e do chamado vem depois de uma execução diária de intimidade com o Espírito Santo. Porque quando eu conheço a Ele, eu conheço aquilo que Ele quer de mim, eu conheço aquilo que Ele quer fazer através da minha vida. E o Matheus falou sobre a diferença entre propósito e chamado. Eu acredito que o chamado é aquilo que queima na gente, sabe? Aquilo que queima no meu coração. Nossa, eu queimo pelo louvor, eu queimo pela adoração. Então, eu creio que Deus me chamou para ser usado através do chamado. E acredito que o propósito, ele vem através de algo que eu enfrentei, através da dor, sabe? Eu enfrentei isso, isso e isso. Talvez através disso o Senhor tenha um propósito na minha vida, Sim. sabe? Eu passei por várias situações que no futuro eu tenho um propósito de ajudar outras pessoas que passaram por aquilo. Então eu creio que o propósito, ele vem através da nossa dor e o chamado através daquilo que queima na gente, sabe? Eu acho que ambos se conectam, né? Porque se tu tem... Desde que tu nasce, tu já tem um propósito, tu já nasce com um propósito. Então, na palavra mesmo diz que nós fomos formados, Ele nos teceu desde o ventre da nossa mãe. Então, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, creio que a gente já nasce com um propósito. Só que esse propósito e esse chamado, ele só vai ser desenvolvido com a busca, com a intimidade. É eu ir no meu quarto, eu entregar uma devoção a Ele. Então, não tem como eu simplesmente querer buscar o meu chamado sem eu ter essa intimidade, sem eu conhecer quem está me entregando e quem me entregou o propósito e quem vai me entregar o meu chamado, entende? E é muito isso que tu falou também, para a gente poder descobrir tanto o nosso chamado quanto o nosso propósito, é necessário essa busca, é necessário essa entrega, sabe? E eu vejo também que quando a gente descobre que é na dor que nosso propósito ele é desenvolvido, a nossa identidade também é firmada no Senhor.
Então, quando a gente entende que a nossa identidade é ser filhos e servos dele, a gente entende qual que é o nosso chamado nele. Mas o curioso de tudo isso, né, que muitas vezes a gente pensa, porque é muito fácil hoje, talvez todos nós temos uma caminhada cristã agora, né? A gente já tem algum tempo já na igreja, mas muitas das vezes fomos nós, que nós tivemos a curiosidade de saber, qual é o meu chamado? A gente fica naquela euforia. Porque quando a gente entra na igreja, ok, a gente vai ver alguns detalhes, algumas coisas, e a gente não tem um entendimento, né? A gente não sabe, talvez, o que é o chamado, o que é o propósito, o que é os dons. Então, isso é muito curioso, porque eu creio que muitas das pessoas que vão ver isso vão gerar essa curiosidade também. Tá, mas eu não sei meu chamado. Tá, mas eu iniciei na igreja há pouco tempo, né? Então, isso é muito curioso, porque muitas das vezes a gente espera tanto, e a gente fala assim, tá, mas por que o pastor não fala meu chamado? Por que um profeta não fala meu chamado? Por que, sabe, a gente fica depositando muitas das coisas e às vezes não é o tempo. Deus quer às vezes nos tratar, quer nos curar, quer nos transformar primeiro, para que realmente, quando nós estejamos capacitados nele, ele vai começar a revelar de pouco em pouco. Então é a gente não saber que, tipo assim, vai virar a chave e vai ser do dia pra noite. Né? A gente não vai ser do dia pra noite ou em uma semana, talvez vai levar uma caminhada, vai levar um tempo, vai levar meses, né? E as pessoas vão sendo direcionadas também a nos entregar isso, né? Não é na correria, né? Exato. Eu acredito que o Senhor espera uma iniciativa nossa. Ele já tem tudo traçado, já tem o propósito. Mas eu ainda não sei se eu vou ser apóstolo, ainda não sei se eu vou ser profeta, mas o que eu tô fazendo para chamar a atenção do Senhor? Sabe, o que eu tô fazendo para mostrar que, Senhor, eis-me aqui. Independente de eu não saber para que eu fui chamada, independente de eu não saber qual é o propósito, eis-me aqui. Então, a gente precisa começar mesmo sem saber para que a gente foi chamado. Só começa. Aí, talvez eu fui chamada para pastor. Eu amo o meu colega de trabalho, eu cuido do meu colega de trabalho, eu ensino a palavra para meu colega de trabalho. Fui chamado para mestre, eu ainda não sei, mas no decorrer do dia a dia, tu vai reconhecer isso, tu vai evangelizar, tu vai falar da palavra, tu vai ter amor por falar da palavra, tu vai queimar por cuidar de vida, sabe? Eu acho que a gente precisa dar o primeiro passo de começar. Não vou fazer nada na igreja porque eu não sei qual é o meu chamado. Não vou fazer nada na igreja porque eu não sei qual é o meu propósito. Não, a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa realmente... O eis-me aqui não vem de palavras, né? O eis-me aqui, ele vem de uma atitude. Vem da disposição. Isso sobre o secreto é muito importante. Porque muitas pessoas se confundem descobrir a sua identidade, seu DNA em Cristo, através de correria, através de... Eu vou tirar um intervalo de 1 hora, vou tirar um tempinho de meia hora para Deus. Mas é um momento que a gente descobre a nossa identidade, é no relacionamento, é no secreto com Deus. Porque lá em João 15, se eu não me engano, vai dizer, não podes fazer nada sem mim. Então, sem o Espírito Santo, sem a nossa intimidade com o Espírito Santo, a gente não consegue descobrir qual que é a nossa identidade. Então, a gente começa a descobrir o nosso propósito quando a gente permanece nele. E quanto mais a gente permanece nele, quanto mais a gente chega perto de Deus, quanto mais começa a se revelar o propósito da nossa vida. Então, aí entra o chamado. Porque muitas vezes a gente acha que a gente vai encontrar nosso chamado no Google, ou internet, no TikTok. Porque tal pessoa falou que eu sou apóstolo. Ou até em pastores, né, e líderes. Que eu sou profeta e isso tudo mais. E o Espírito Santo tá ali falando, mas eu tô aqui no teu quarto te esperando para te revelar o teu chamado que eu tenho pra tua vida. Mas muitas pessoas ainda estão presas no TikTok, na internet. Então, tipo assim, o chamado é algo que nem vocês falaram, é sobre queimar. Então, e também vem a parte de disposição, é sobre estar disposto. Porque muitas vezes a gente vai estar cumprindo nosso chamado e a gente vai saber que a gente vai precisar daqui a pouco dar um abraço num evangelismo ou orar pra uma pessoa que a gente sabe que ontem estava falando mal de nós. Então, tipo assim, o Espírito Santo ele vai fazer questão de você saber que aquela pessoa estava falando mal de você, aquela pessoa não gostava de você, aquela pessoa estava fazendo contrita contra você, para você realmente descobrir o chamado, que nem vocês falaram, na dor. Então, imagina como é difícil lidar com o nosso chamado na dor. Então, é aí que vai se revelando o nosso propósito, o nosso chamado. Quando a gente pega um evangelista, por exemplo, e começa a evangelizar uma pessoa que não gosta da gente, é onde a gente começa a descobrir que Deus quer nos usar, mesmo com pessoas que não gostam da gente. Então, isso entra muito o propósito da nossa identidade, a nossa essência, porque lá na palavra vai dizer amar o próximo. Então, no momento que a gente quer cumprir o nosso chamado, o mínimo que a gente precisa saber é o básico, de amar o próximo, independente do que ele fez contra nós. Né? Exatamente.
E é algo que é muito louco, porque as pessoas, elas buscam muito em outras pessoas, né? Aí eu vou na minha pastora, porque eu sei que minha pastora sabe meu chamado, então se ela me falar, é o correto. Isso é muito engraçado, né? Pois é, porque ao invés Uma de... vez eu era assim, né? Ao invés de, tipo assim... Vai na euforia, né? Sim, quando a gente é novo na fé, a gente é bebê na fé, a gente busca por pessoas, né? A gente busca querer saber logo de início. Mas quando tu tem um momento de devoção, uma entrega, e ele começa a ministrar na tua vida, tu vai entender qual que é o teu chamado. Tu vai entender qual que é o teu propósito. E é algo que a gente não nasce sabendo de tudo. A gente precisa construir uma vida com Deus, sabe? Um relacionamento. E algo que tu falou também que é muito bonito, é que o Senhor, ele vai usar aquilo que a gente não quer fazer para ele poder nos revelar o propósito dele nas nossas vidas, sabe? Se eu chegar pro Senhor e falar, Senhor, eu não quero dançar, porque não quero. Então, simplesmente, o Senhor vai me colocar em um local que eu precise dançar, porque outras pessoas, através da minha dança, através daquilo que, algum passo, elas sejam salvas, ou elas sejam curadas, ou tocadas de alguma forma, sabe? Então, o amor, ele é a base, porque Cristo é o amor. Então, o amor é a base. Então, a gente precisa ter esse amor por pessoas, a gente precisa ter esse amor pela palavra, esse amor pelo Espírito Santo, para que a gente possa levar para as outras pessoas também. Isso é muito real, de às vezes Deus nos colocar em locais que a gente não quer estar, para que a gente entenda o valor, para que a gente entenda realmente o... Não vou dizer o peso, mas para que nós possamos entender o valor realmente de exercer um chamado, de exercer, de estar no ministério. É um testemunho meu, né? Meu coração queimava muito por algo e as pessoas me questionavam porque eu não estava em algo. E um dia a pastora, ela chegou para mim e falou, você vai fazer isso aqui para que seja a sua preparação para você exercer o seu ministério. Então, às vezes, o Senhor realmente ele nos tira daquilo que a gente quer, do comodismo, para que nós possamos realmente valorizar os nossos ministérios e entender o valor que tem um ministério, né? Isso é muito real. O curioso é muito isso, porque a gente até falou dos pastores, o chamado maior vem de Deus, ele fala com nós, mas ele usa os nossos pastores a confirmar isso. Sim. Né? Não tem como a gente exercer, porque a gente está debaixo de um pastoreio. Então o pastor vai confirmar, realmente. E quando a gente sabe do nosso chamado, aí sim começa uma responsabilidade muito maior. Porque quando a gente não sabe, ainda Deus começa a trabalhar, tá trabalhando na nossa vida. Mas quando nós sabemos já do nosso chamado, aí sim começam as responsabilidades. Porque aí Deus vai realmente falar, ó, filho, mas eu já te falei, você não me pedia tanto, eu comecei a falar com você, eu já entreguei para você, usei pessoas para entregar para você. E aí começam nossas responsabilidades, né? E eu acho que o chamado maior nosso é até o tema da nossa igreja, Marcos 16:15, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Então esse chamado todos nós temos, essa responsabilidade todos nós temos, de evangelizar as pessoas, de apenas abraçar, de apenas dizer, tipo assim, Jesus te ama, sabe? Jesus está aqui, Jesus deseja falar com você. Então esse chamado eu acho que é uma responsabilidade minha, do Mateus, da Ali, da Mar e das pessoas que estão assistindo isso. Elas podem não conhecer talvez o evangelho, mas é uma responsabilidade nossa. E realmente agora que nós vivenciamos já o evangelho, em apresentar esse evangelho às pessoas. Sabe? Esse prazer de apresentar e dizer, ei, Jesus te ama. E é como vocês falaram, o chamado ele começa no nosso dia a dia. Talvez com um cliente, talvez com uma pessoa da nossa escola, talvez com um amigo nosso que realmente ele não é convertido. O chamado ele começa aí, Deus já começa a nos dar sinais. Sabe? E esses sinais é incrível que a gente começa a dizer, tá, mas eu não fazia isso, eu era tímido. Mas agora eu perdi a timidez. Eu ficava muito nervoso perante uma situação e agora Deus tem trabalhado nisso e eu já não fico tão nervoso, sabe? Eu era muito envergonhado, sabe? E agora eu não tenho mais essa vergonha, não tenho mais essa timidez. E Deus começa a trabalhar isso e nos colocar em certas situações que quando a gente para e vê, ela falava, tá, mas eu não era assim. Isso entra a transformação, sabe? Isso ou é a muito gente escuta até uma história de uma pessoa que chegou ontem na igreja, a gente... Caraca, a gente lembra lá do nosso início, Fomos do assim nosso um começo, dia. a gente foi assim, a gente começa a testemunhar pra pessoa. E hoje eu mudei. Exato, a pessoa fala. cara. Isso A é gente encerra muito falando, hoje eu bom, mudei. sabe? Porque a gente olha assim, meu Deus do céu. Sabe? E muitas vezes a gente se depara, nossa, como eu era, né? É. Como eu vejo, tipo assim... Por isso a necessidade de a gente passar também por todo o processo, né? Para que quando chegue outras vidas, não, eu já fui assim, eu vou me colocar no lugar dela, porque eu já fui assim. Então, e acreditar. Se eu fui assim, hoje eu estou transformada e hoje eu consigo desenvolver ministérios, então essa pessoa também consegue. E acho que é o que a gente aprendeu, eu pelo menos é o que eu, tipo assim, é o que eu aprendi na igreja desde que eu cheguei, que o Senhor ele escolhe os improváveis, né? E a gente precisou ser improvável um dia, ainda somos, né? Mas hoje a gente entende que até aqueles que parecem ser mais improváveis serão sim usados. E às vezes serão até muito mais usados, né?
Então, se você é um improvável, não pare de crer e de confiar. O Senhor tem um propósito, principalmente com os improváveis. O chamado ele não vem pronto, né? No momento que Deus ele nos chama, no momento que ele vai nos carregando, nos levando, ele vai nos preparando. Então, o chamado ele não vem pronto já. Eu quero abrir um testemunho também. Num dia que eu tava fazendo mídia, quando eu fazia no Ministério da Mídia, e eu sentei no púlpito e eu comecei a gravar o Gustavo, que tava naquele dia, e ele tava adorando e eu comecei a gravar ele pra postar no Instagram. E naquele momento o Espírito Santo cochichou no meu ouvido, e eu nunca vou me esquecer disso. Ele cochichou: hoje você está na mídia, gravando ele, mas vai ter um tempo que pessoas irão ser usadas para te gravar em cima do altar. Então é algo, tá? É algo muito lindo que eu nunca vou esquecer. Então, que nem eu falei, o chamado ele não vem pronto já. Deus nos molda quando ele nos envia. E tem personagens da Bíblia que a gente pode citar, como Davi. Davi, ele foi ungido rei, mas ele voltou para pastorear, sabe? José mesmo teve um sonho, mas ele não parou de buscar, ele voltou pro cárcere. Então, Paulo, ele foi chamado, mas ele antes precisou ser ensinado. Ele precisou de aprendizagem, ele precisou... Então, isso é algo muito bom de abrir aqui, que o chamado ele não vai vir pronto para você. Ele não vai vir do jeito alinhado, escrito na Bíblia, como você vai fazer. Pode até estar escrito como você vai lidar, o que você pode fazer, orar, jejuar, mas ele não vai vir escrito o teu nome, dizendo o que você precisa fazer quando tal situação chegar ou tal aflição chegar, não. Mas ele vai estar lá, mas vai estar lá a pessoa que escreveu a Bíblia te ensinando a cada dia como você pode lidar, como você pode fazer, como você pode orar, como você pode jejuar. E aos poucos ele vai te moldando para você cumprir aquilo que ele te chamou. Algo louco que eu vou até compartilhar um testemunho, né? Quando eu entrei na igreja, eu sempre fui uma pessoa que amava falar. Eu amo falar. Muito. E muito meu pastor, há um tempo atrás... sabe. O meu pastor, há um tempo atrás, ele chegou pra mim e ele falou: Marcela, aprende a ouvir. Porque tem muitas pessoas que elas não querem que tu fale, mas sim que tu ouça. E depois daquele dia eu comecei a ouvir. Pouquinho a mais. Mas eu comecei a ouvir. E eu, né, enfrentei algumas situações do meu trabalho que eu encontrei pessoas iguais a mim no passado. Pessoas que eram extremamente arrogantes. Pessoas que qualquer coisa descontavam uma na outra. E eu olhava assim e ficava, caraca. E aquilo me machucava, sabe? E eu lembrei, cara, quantas pessoas eu machuquei por atitudes minhas, atitudes de uma pessoa ferida, uma pessoa que não entendia o que era aquilo que estava acontecendo. E depois que eu comecei a ouvir, foi que eu comecei a entender aquilo que o Senhor queria fazer na minha vida, sabe? Muitas das vezes uma pessoa vai chegar, vai começar a falar, e tu, tá, mas eu nem conheço essa pessoa direito. Mas é ali que o Senhor já tá iniciando o teu propósito, sabe? Ali o Senhor já tá colocando pessoas na tua vida para te lembrar daquilo que tu foi chamado para fazer. Então, assim, são situações pequenas, são em simples detalhes. O Senhor, ele é mestre em dar detalhes e cumprir chamados nesses detalhes, sabe? Não vai chegar uma pessoa com um outdoor falando: ó, teu chamado é isso, assim como tu falou, Matheus. Não, as pessoas simplesmente vão chegar do teu lado, vão começar a conversar contigo, desabafar. Quais conselhos que a gente vai dar, sabe? Quais influências que a gente vai passar para essas pessoas. Então, aí que já começa o nosso chamado. Aí já começa um preparatório para aquilo que a gente vai fazer ao decorrer daqui a 2, 3 anos ou daqui a 2, 3 semanas. Porque o Senhor, antes dele entregar o nosso propósito, ele nos prepara para isso, né? Então, quando ele nos prepara, ele vai colocando situações que a gente já viveu para que a gente possa ajudar outras pessoas. Por isso também o Minha Vida por Vidas. Eu já enfrentei isso. Então, eu tenho o direito de ajudar outras pessoas também. Porque a dor que eu senti, eu tenho que fazer com que a outra pessoa não sinta uma dor parecida, mas que ela saia logo dessa situação, sabe? É esse amor que nós precisamos sentir pelas vidas. Testemunho, né? Sim. E não somente isso, né? Porque quando a gente já tá no chamado, a gente nunca vai saber por completo. Nunca vai saber por completo, né? E quando a gente tá no chamado, todo dia a gente tá aprendendo. É uma coisa nova, Deus nos mostra algo novo, Deus revela algo novo. E o quão bom é isso, por quê? Porque se Deus nos entregasse o chamado e a gente dizer para ele assim: ah, mas então eu já sei fazer, aí não estaria ele operando, né? Porque se a gente dizer para ele que a gente sabe fazer, nós vamos estar fazendo pela força do nosso braço, pelo que a gente entende, pelo que a gente sabe. Quando Deus entrega o chamado, ele não entrega o chamado com esse intuito, né? Ele entrega o chamado dizendo: a cada dia você vai aprender algo novo, entendeu? Então, se a gente cuida de vidas hoje,
nós não sabemos cuidar das vidas da melhor forma. A cada dia ele vai talvez nos trazer um problema novo, nos trazer algo novo, dizendo assim, trata dessa forma, cuida dessa forma. Então, a todo dia a gente está aprendizado para chegar talvez no propósito. Né? Eu vejo dessa forma, o nosso chamado vai nos guiando a isso, até o propósito. O propósito, eu acho, principal do evangelho é as vidas. Jesus deseja todo dia alcançar uma vida nova, entendeu? Alcançar uma pessoa nova, a ser apresentado para ele uma pessoa nova. Então, o nosso chamado não é apenas para talvez adorar, a talvez pregar, a talvez fazer uma dança. O nosso chamado, eu acho que maior vai ser isso, sabe? Então, uma adoração vai levar talvez um arrependimento. Uma palavra vai levar a cura, a libertação, a liberdade, sabe? A transformação, entende? Então, eu acho que isso tudo vai guiando ao propósito, a alcançar as vidas que estão lá fora, entende? Então, na minha visão, é muito isso. Um propósito que eu tenho particular, mas que todos nós temos também em conjunto, talvez como igreja, como ministério, né? Então, eu não sei se vocês veem também dessa forma, mas eu acho que a caminhada nossa com Cristo, a cada dia mais ele vai se revelando a nós e nós vamos aprendendo a cada dia mais a lidar com o chamado. Sim. A ser pessoas realmente falhas, pecadoras, com certeza, mas a saber lidar com o chamado. É aí que ele vai se revelando, talvez revelando talentos, dons, e é isso que o Tedeu falou. Um dia ele estava gravando, hoje ele está adorando, entende? Então, um dia, talvez nós não gostávamos de estar perante câmeras, perante o microfone, nós não gostamos de estar perante isso, e Deus falou, tá, mas eu te chamei para isso. Então, é a gente aceitar esse trabalho, aceitar até mesmo essa transformação, porque a gente vê isso. Eu não gostava, Senhor, mas se o Senhor me chamou, eu vou e faço. É uma obediência, como Moisés foi obediente, como Davi foi obediente, em saber do seu chamado, mas não deixar as coisas para trás. Mas ele olhar, tá, eu fui chamado a rei, com certeza fui chamado a rei, mas eu não posso esquecer o que Deus me chamou desde o início. Entende? É não olhar para os nossos defeitos e as nossas falhas, mas olhar para a transformação que Deus faz na nossa vida dia após dia. E o propósito, ele sempre aponta para Cristo, né? Exato. Ele sempre aponta para Jesus. Então, nunca é sobre o nosso nome aparecer, nunca é sobre o nosso nome brilhar, mas sim para Cristo aparecer. É sobre servir, é sobre amar, é sobre pregar, renunciar. É sobre doer, que nem a gente tá tocando muito nesse ponto. É sobre ferir, mas é sobre fazer Jesus aparecer. Amém. Para que nem eu falo sempre, né? Antes de ministrar, antes de qualquer coisa, eu pontuo sempre o Espírito Santo que meu nome saia de cima do altar, para que o teu nome seja glorificado. Então, sempre vai ser apontado para Cristo, sempre ele será sempre o alvo, sempre será aquilo que a gente quer demonstrar para a igreja e para os discípulos. E quando a gente coloca ele em primeiro lugar, cara, é sucesso, né? A gente tem vivenciado muito isso, né? Nos últimos cultos, últimas células. Quando ele é o foco, é o centro, Não tem. Eu acho que é bem isso, sabe? Também quando eu vou pregar ou eu vou adorar, muitas das vezes eu tô bem lá atrás, bem no cantinho, quando eu tô adorando, mas eu sempre tenho uma oração que eu faço. Primeiro é que eu peço para ele sempre esconder o meu rosto, para que não seja a Marcela, sabe? Que nada seja passo meu, nada. E teve até um dia que eu cheguei pro Senhor e eu falei, Pai, que se for eu fazendo, que eu paralise, que não venha dar passos, que não venha falar, que não seja o meu eu falando, sabe? Eu tenho uma frase que até passo para as meninas, que é por ele, para ele, com ele. Então, tudo que nós fizermos tem que ser para ele, com ele e por ele, sabe? Então, a gente tá aqui a serviço do reino. Nós não estamos aqui porque nós amamos essa terra, sabe? Nós não pertencemos a este lugar. Então, o Senhor tem nos levado a um patamar e a um nível de muita busca, muita entrega. E não só da nossa parte para com ele, mas ele nos entregando também. Todo culto a gente está recebendo algo totalmente diferente. Transbordar. É louco, sabe? Porque a gente não consegue mais ficar parado. Então, assim, são coisas que a gente sai de um culto já pensando, caraca, o que o Senhor vai fazer comigo daqui a pouco? O que o Senhor vai fazer comigo amanhã? O que o Senhor vai fazer comigo no próximo culto? Quais pessoas eu posso trazer para viver esse extraordinário, sabe? Esse algo novo. Porque é uma presença que tu não consegue mais controlar. É algo que se desse pra gente erguer a mão e eu pegasse nas mãos dele, acho que a gente faria, sabe? Porque é muito louco aquilo que a gente tá recebendo. Mas tudo isso só é passado pro público é refletido no público aquilo que nós entregamos no secreto. Então, se nós estamos recebendo tudo isso, e se Cristo está sendo o nosso foco, nosso alvo, é porque no nosso secreto nós estamos buscando por isso, sabe? No nosso secreto a gente está entregando tudo isso para ele.
Eu acho que não tem como a gente não entregar tudo pro nosso tudo, né? Que foi a palavra que o Senhor ministrou muito na minha vida. Em um momento tu falou que tudo girava em torno do amor e o amor era o real propósito. E eu acredito que todo mundo já teve uma fase da vida onde perguntou, tá, mas pra que a gente foi criado? Pra que eu fui criado? Se agora eu tenho que trabalhar, se agora eu tenho que enfrentar dores, pra que me criar então? E um dia o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração que o maior propósito da criação é simplesmente para ser amado por Ele, para ter um relacionamento com Ele, sabe? E o nosso propósito real é viver essa intimidade, é viver esse relacionamento, é se permitir ser amado e entender que nós fomos criados unicamente para sermos amados por eles. E por que pregar o evangelho? Porque muitos ainda não conseguem enxergar isso. Nossa, eu fui criada para ser amada. As pessoas, elas estão vendadas, elas acham que elas não são amadas, que elas não são suficientes. E nós somos levantados para isso, para levar esse amor de volta, para levar esse significado de volta. Sabe? Para a gente entender novamente o porquê que nós estamos aqui, porquê que o Senhor Jesus, Deus nos deu a vida, né? E eu acredito que quando eu entendi isso, que eu questionava muito, mas pra quê? Pra quê que eu tenho que trabalhar? Por que eu fui criada? Preferia nem ter sido criada. Filha, tu foi criada para ser amada, tu foi criada por um relacionamento. E às vezes a gente negligencia muito isso, né? A gente negligencia o principal propósito da vida, que é o relacionamento com Ele. E acredito que nós fomos levantados para isso, sabe? Para tirar as vendas dos olhos das pessoas e levar elas a entender mais uma vez o que é o real propósito. E o real propósito é essa intimidade, é esse amor, esse relacionamento. Que foi o que Adão perdeu lá no início, né? Onde ele tinha toda aquela intimidade, aquela coisa bem próxima e ele perdeu. Então nós estamos aqui para restaurar isso, para levar novamente o real significado. Fazer com que as pessoas entendam o porquê que estamos aqui e o porquê esse amor. Uma frase que eu ouvi é que Adão nos separou de Deus e Cristo veio e nos uniu a Ele, sabe? Então, assim, Cristo, ele fez com que a gente entendesse o que a gente precisava, o que a gente precisa entender. Ele veio na Terra, ele passou por tudo aquilo que hoje nós passamos para que a gente possa entender que, independente de tudo, ele é nosso foco. Sabe, independente de tudo, independente de dores, independente de problemas, independente de qualquer tipo de situação, o meu foco e meus olhos precisam estar fixados nele, sabe? Eu não posso simplesmente... Cara, eu passei por uma perda muito grande. Eu não posso negligenciar a presença, sabe? Eu não posso simplesmente abandonar a Deus. Ontem eu tava tava estudando e algo que me veio muito foi, que eu até li na palavra, é que muitas das vezes nós deixamos o orgulho falar tão alto nas nossas vidas que quando nós conquistamos alguma coisa, nós esquecemos de Deus. É como se Deus nem tivesse participado daquele momento. É como se a gente nem tivesse pedido algo a Ele, sabe? E isso vem muito contra aquilo que nós pensamos, sabe? E contra o nosso chamado, contra o nosso propósito. Nós fomos criados para amar, para servir e para levar isso para as outras pessoas. Assim como tu falou também. Se hoje eu estou aqui, é porque alguém lutou por mim. Amém. Então, por que eu não posso lutar por outra pessoa? Sabe? Então, assim, são coisas que a gente precisa entender. E uma outra coisa também que o Espírito Santo ministrou muito comigo é que nada é de um dia para o outro. Todo tratamento precisa de um tempo. Sabe? E é no tempo de Deus. Não é, hoje ali tu vai ser tratada em algo e amanhã você já vai estar melhor. Não, eu tô sendo tratada no meu caráter desde que eu entrei na igreja, sabe? Porque quando nós nos aproximamos dele, mais de nós é revelado para ser tratado. Então, se hoje, não sei como você tá, mas se você espera algo do Senhor, se você busca por algo, não ache que vai vir amanhã ou daqui a 2 dias, mas permaneça buscando, permaneça entregando, porque no tempo certo vai vir, sabe? E o Senhor vai te revelar. Então não é, tipo assim, eu buscar hoje e amanhã eu já ter a resposta. Não é eu buscar hoje e permanecer, porque eu sei que se eu buscar e se eu permanecer, o Senhor vai me entregar de alguma maneira. Porque talvez se viesse tudo de uma vez, a gente se acomodaria, né? Sim. O Gu falou sobre um processo, é como se fosse uma escada, como o pastor fala, construir de tijolinho em tijolinho. Porque se a gente soubesse de tudo de uma vez, nós iríamos deixar o ego vir, nós iríamos nos acomodar e a gente não iria valorizar realmente o chamado, né? Ou é como se Deus nos entregasse de mão beijada. Isso. Ia ser muito fácil. Não valoriza, muito fácil, tu não valoriza. Eu entrei na igreja hoje e Deus já iria me entregar hoje todas as coisas. Então, para nós seria muito fácil. E daí, talvez cairia a soberba, o orgulho que a Mar comentou, entendeu? Ia subir talvez o nosso ego, mas eu sou isso, eu sou aquilo, e etc e tal. Então, tipo assim, é muito isso, sabe? Deus não vai nos entregar as coisas talvez de mão beijada, e eu tenho a certeza disso.
Deus nos entrega conforme uma caminhada, Sim. entendeu? Conforme, igual a gente comentou logo no início, é jejum, é oração, é busca, porque o chamado, muitas vezes nosso, é conhecer a Cristo, entendeu? Então, se nós tivermos soberba, orgulho, tudo isso, isso nos afasta da presença dele, entende? Nos afasta de quem Cristo é. Então, a gente clama, muitas das vezes, muito por pureza, muito por Cristo, que eu seja a tua imagem, que eu seja a tua semelhança, mas muitas das vezes nós somos orgulhosos, somos soberbos, sabe? E a gente olha com esses olhos e a gente para refletir e ver, tá, mas Jesus não é assim. É algo que o nosso pastor muito pontua isso. Jesus faria isso? Jesus agiria dessa forma? Jesus faz isso, entende? Então, se a gente clama por isso, a gente deve buscar isso, sabe? Esse prazer, essa pureza que Jesus faz, essa mansidão, é saber que Jesus talvez não nos trata como uma forma, como um objeto. Ele sabe que nós temos sentimentos também. Ele sabe que realmente às vezes a gente está sentindo uma vergonha, um temor, sabe? Então ele olha para nós e tudo que isso ele analisa conforme está no nosso coração, entende? A boca fala o que o nosso coração tá cheio. Isso é a palavra que nos exorta e nos diz. A nossa boca fala que o nosso coração tá cheio, entende? Então muitas vezes vem várias situações para testar a nossa paciência, sabe? Testar quem nós somos e quão difícil é muitas das vezes a gente ter essa paciência, sabe? Ele testa muito na fidelidade. Cara, muito fidelidade, do começo, do obediência. início. Muitas vezes a gente se pergunta por onde começar nosso chamado, por onde começar a nossa caminhada. Muito. E ele só nos diz, começa onde você está hoje. Começa com o que você está fazendo hoje, com o que você está servindo hoje. Exato. Porque a palavra diz, quem é fiel no pouco será fiel, vai receber o muito. Então, muitas vezes a gente fica se pedindo, eu mesmo fico me pedindo, quando eu realmente for exercer, quando eu for realmente sair, e ele só fala, primeiro você seja fiel na fidelidade, no início, e depois você irá ser fiel no destaque. Então é algo que ele tem me falado muito, sobre isso. Começa hoje, onde você está. Que nem eu falo muito, as pessoas elas acham que porque muitos postam e saem falando por aí que meu campo missionário é em tal lugar, é em tal terra, é em tal país. Mas o Senhor está falando do seu campo missionário, é onde você está hoje. Muitas pessoas estão esperando. Muitas pessoas estão esperando o campo missionário, tal país, para começar a viajar, fazer, pegar avião para cumprir o chamado. Ele tá falando, o teu chamado já começou desde quando você nasceu. O teu chamado é onde você está hoje, é em Gramado, é por onde você passa, é você deixar um pouco da sua caminhada, um pouco do seu conhecimento. Então eu queria deixar um pouco esse destaque de, se você está se perguntando e esperando Deus te enviar para tal lugar para cumprir o seu chamado, saiba, o seu chamado é onde você está hoje, é em Gramado, é no Rio Grande do Sul, é no Brasil. É onde você está hoje. Qual a diferença você tem feito hoje, onde você está? Não espere ser enviado para cumprir o seu chamado. Anseie para ser usado onde você está hoje. Amém. Amém. Algo que há um tempo atrás eu queria muito, né? Na real, eu não queria. Uma pessoa chegou para mim e falou que eu ia para África. Há muito tempo, antes de eu entrar na ID. E eu fiquei, gente, mas como que eu vou para lá? Tipo assim, eu não sei nada da palavra. Aí isso já, né? Aí eu ansiava muito pelas nações. Anseio muito pelas nações, né? Então eu ficava me questionando, eu falava, vai, Senhor, me envia logo. E foi num dia o Senhor me entregou algo e eu amo aquele louvor Equibalo, sabe? Eu fui estudar mais a fundo sobre e quando eu entendi o real significado de Equibalo, eu comecei a fazer onde eu estava. Sabe, eu comecei a fazer meu trabalho, porque é muito isso que tu falou. Eu não posso querer ir pregar em outra nação se na minha casa a minha família não é convertida. Eu não posso querer pregar em outro continente se a minha cidade, a minha rua, o meu país ainda não ouviu falar da palavra de Deus através da minha vida. Sabe, então eu preciso... O meu campo missionário é como tu falou, começa dentro da minha casa. A minha família também precisa ser evangelizada. Sabe, os meus amigos na escola, os meus vizinhos de rua precisam ser evangelizados, precisam receber este amor também, sabe? Então não tem muito por eu querer ir para fora se aqui dentro, aqui na minha cidade, aqui no meu país eu não consigo fazer, sabe? Então, depois que eu entendi isso, eu comecei a desenvolver um amor tão grande pela nossa nação, um amor tão grande pelo Brasil que eu fiquei, caraca, Senhor, se eu tiver que ir, mas o Senhor primeiro me prepare aqui. Se eu tiver que ir, amém, mas me prepara aqui. Faça com que as pessoas da minha casa se convertam, faça com que
através das minhas atitudes, porque também não é só no falar, né? As pessoas também precisam ver o caráter de Cristo nas nossas atitudes. Então, que através das minhas atitudes as pessoas possam olhar e, caraca, Cristo mudou a vida dela. Ela era assim antes e agora ela é totalmente diferente, sabe? Então, acho que é bem isso que tu falou. Hoje mesmo eu recebi um áudio de uma mãe ali, de um dos nossos, onde ela citava, cara, quando ele entrou na igreja, tudo mudou. O trabalho, ela até citou rindo, na nossa própria empresa, ele tá vendendo mais que eu, que sou dona. Então ela apontou isso. Quando ele entrou na igreja, cara, ele mudou totalmente. Ele mudou em casa, o amor, as atitudes dele Deus têm honra. mudado. Então, tipo, não é que quando você entra pra igreja, você se torne perfeito. Mas você começa a andar com aquele único que é perfeito. Então, tipo, a gente busca a semelhança, a gente busca o coração de Jesus. Então, eu fiquei muito gratificante quando eu escutei aquele áudio dela falando, cara, ele entrou na igreja de vocês, ele mudou completamente. O coração tá mais puro, ele não tá mais tendo atitudes que ele tem antes. Então, e daí ela agradeceu. Eu agradeço por vocês terem levado ele pra igreja, porque hoje eu tenho um filho que eu sempre orei pra Deus pra ter. Amém. Então, são testemunhos que a gente tá gerando dentro do nosso Ministério ID. Então, isso é muito gratificante, a gente saber que quando as pessoas entram pra igreja, elas mudam pro completo. Não que elas mudam... Daqui a pouco elas largam a festa na hora, a bebida na hora, porque que nem a gente pontuou, a gente vai largando aos poucos. Sim. Mas são pessoas que estão reconhecendo o quê? O seu propósito, a sua identidade, o seu DNA em Cristo. Eles começam a entender quem eles são. Então, isso é muito gratificante. E essa transformação vem através do conhecer a Cristo, né? A gente conhece Ele e nós somos transformados. Ao olhar para Ele, nós somos transformados. Nós somos muito ministrados lá na igreja com qual a beleza que... Acredito que a gente vai para sempre cantar esse louvor, porque a gente nunca vai conhecer o suficiente. A gente vai olhar para Ele cada vez mais e reconhecer que a gente precisa ser transformado cada vez mais. Eu acredito que a transformação ela é a consequência dessa intimidade, desse conhecer a Cristo, sabe? Desse enxergar a beleza de Cristo. E eu acho importante a gente descansar, né? Descansar, não há chamado melhor, não vai existir pessoas melhores. Porque o chamado teu vai ser melhor que o meu, etc e tal. É saber que todos nós somos corpo. A cabeça é Cristo. O principal foco, eu acho que é Cristo. Ele né? não nos chama pra ser melhor que alguém. Exato. Ele nos chama pra ser nós. Jamais. Por isso que cada um tem a sua essência, o seu propósito. Vai se encaixando tudo, entende? Então é a gente saber descansar, entende? Tipo, eu não sei meu chamado ainda, eu tô um pouco perdido e tal. Deus vai começar a alinhar. É a gente saber descansar em Cristo e saber que no tempo Ele vai falar. Entende? A gente fica muito eufórico, eu quero saber meu chamado, eu quero saber meus dons, eu quero saber meu propósito, tudo. Cara, no tempo Ele vai te falar. Ele já tá alinhando. A partir do momento que você começou a orar, porque ninguém ora tipo, de uma forma perfeita. Entende? A partir do momento que Deus vê no nosso coração uma oração sincera, ali tudo Ele já tá alinhando. A gente não sabe, mas Ele já sabe de todas as coisas. Entende? Sim. Então ali Ele já tá alinhando. É a gente saber também descansar nesse momento. Porque a gente quer saber. E muitas das vezes Ele fala, calma, descansa. Talvez vai ser no descanso que Ele vai começar a se revelar. Quando eu estiver dormindo, Ele vai me entregar um sonho ou algo assim. Entende? Então é a gente saber descansar. Entende? Se Ele não entregou ainda o chamado, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe. Uma hora vai chegar o tempo. Preparando, né? Uma hora vai chegar o tempo, entendeu? É igual a gente fazer. Não pare de fazer. Não pare talvez de ajudar na sua igreja. Não pare de fazer as coisas. Entende? Uma hora Ele vai te revelar. Talvez seja limpando, igual a gente fala, limpando um banheiro, entendeu? Varrendo a nossa casa. Talvez seja lavando a louça na nossa pia e a gente esteja louvando ao Senhor. E Ele vai começar a alinhar todas as coisas. E uma Entende? coisa que a gente não pode esquecer é que mesmo Deus em silêncio, mesmo a gente pedindo e Ele não respondendo, é bem isso, a gente tem que descansar, porque o silêncio dele Isso já é é o um mais preparo importante. também, entende? Eu, no começo, eu ficava, poxa, Deus não quer falar comigo? Eu também não vou buscar, tô nem aí também. Não vou ler a palavra, não vou ouvir louvor, tô nem aí. Se Deus não me quer, eu também não quero. E esse é um pensamento muito errado, né? Porque não é Deus, a gente sem Deus, a gente é nada. Deus sem a gente, Deus permanece sendo Deus. Então não é Deus que tem que nos buscar, não é Deus que tem que nos conquistar. É todos os dias nós buscarmos e estarmos a cada dia mais semelhantes a Ele, sabe? Então o silêncio dele é algo que eu deixo sempre bem claro isso para as gurias. Gurias, se vocês hoje oraram, buscaram, vocês não receberam nada, até a gente estava conversando isso na segunda, né? Que, tá no teu secreto e Deus não te ministrou nada. Mesmo Ele não ministrando, mesmo Ele não falando, Ele está ali junto contigo. Entende? O silêncio de Deus também já é uma resposta. E às vezes Ele não está em silêncio. As nossas emoções estão silenciando a voz dele. Bem isso. Né? Eu Porque passei só por abrir a palavra. Não, às vezes...
Sim, às vezes nós estamos com as emoções tão afloradas, as emoções ali querendo uma resposta de algo que a gente quer que seja respondido como a gente quer ouvir a resposta, e a gente silencia aquilo que ele está falando. Ele está falando vai por aqui, mas as nossas emoções estão falando vai por aqui, e a gente está dizendo que ele está em silêncio. Né? E aí quando a gente silencia as nossas emoções, nós passamos a ouvir novamente a voz dele, sabe? É algo que eu ouvi esses dias, que o Senhor, ele nunca está realmente em silêncio. Às vezes ele só não está falando o que a gente quer, ou a gente está com as nossas emoções falando tão alto que a gente não consegue ouvir a voz dele. Mas ele está sempre ali. Até porque a palavra ela é viva, então a palavra ela se renova a cada dia. A gente sempre vai ter algo novo para aprender, ele sempre vai ter algo para falar. Amém. E a emoção acaba trazendo pra nós como se fosse imaginação. Então a gente não sabe se é imaginação ou é de Deus. Mas se alinha com a palavra, se te aproxima de Cristo, se serve outras pessoas, se traz paz, não confusão, a gente tem que saber, é direção de Deus. É uma resposta, É né? direção, É uma resposta. é direção. Porque não que vai trazer paz, porque na palavra do Senhor mesmo diz, não vim trazer paz, mas espada. Ele já está dizendo ali, no momento que você estiver cumprindo o seu chamado, irá trazer espada. A espada não é um dano físico, mas a espada ela é a divisão entre a família, o inimigo usando pessoas que a gente mais ama para nos atacar, para nos levantar. Mas é nesse momento que a gente tira da nossa mente que é a imaginação, mas sim que é de Deus, é direção, é chamado. É o que ele nos chamou. E quando as coisas se levantam, a gente já vê que nós estamos no caminho certo. Quando mesmo da... tudo está se levantando, a gente continua em paz, é ele que está fazendo, né? Que a gente tá trombando com o inimigo. Quando tá tudo indo... começa a dar errado, mas eu tô em paz. Foi assim que eu fui ministrada e convidada a voltar para pertinho do Espírito Santo, sabe? Quando eu tava fora da igreja, desviada... E foi assim que o Espírito Santo me alcançou, sabe? No momento onde tudo estava conturbado, ele me trouxe a paz que excede todo entendimento. E para mim, hoje, isso é a minha base, sabe? Ele tem a paz que excede todo entendimento. É isso que eu busco todo dia. Tá cada dia muito mais envolvido nessa paz. Então, o relacionamento com Deus e estar com o Espírito Santo é isso. É mesmo quando tudo tá conturbado, quando tudo tá vindo de uma vez só, a gente é envolvido pela paz que excede todo entendimento. Algo até que a nossa pastora trouxe há um tempo atrás é sobre a pressão, né? O inimigo ele vai fazer pressão de todas as formas para que a gente pare. Só que a gente também tem que estar posicionados e firmes de uma forma que a gente tá aqui tanta pressão que ele casque fora. É os arquivos. Os arquivos que a bem gente isso. escolhe. Então, assim, não são todos os arquivos da nossa vida que o Senhor já mexeu ali, ou ele abriu. Mas cada dia o Senhor tem um arquivo para mexer, para abrir. Então, cada vez que a gente colocar pressão em Satanás, ele vai querer vir mais forte. Então, a gente precisa estar alimentados, a gente precisa estar fortes. Não com comida, arroz, feijão, mas da palavra, sabe? Então, eu posso ficar 15 dias sem comer nada, mas eu não posso ficar um dia sem ler a palavra, sabe? Porque a palavra é o que me sustenta, a palavra é que me deixa forte e firme, entende? Então, assim, a partir do momento que a gente entende isso, que não é o inimigo que tem que nos colocar pressão, mas se nós colocarmos pressão nele, pra ele aqui, ó, a gente entende o que é o evangelho, sabe? Porque ele vai levantar pessoas. Ele vai levantar amigos, ele vai levantar convites, ele vai levantar todo mundo, até uma pedra no meio da rua ele vai levantar. Mas é a nossa decisão, é a nossa escolha. O Senhor já nos deixou a dica, né? No mundo tereis aflições. Então não vai ser fácil. Que nem a Alessandra falou, em momentos difíceis, ou foi a Marcela, não me lembro agora, mas Jesus estava lá. Então, por isso que logo depois ele fala, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente vai passar por momentos difíceis durante o nosso chamado, durante o nosso propósito, mas Jesus vai estar lá. Ele já que nem eu falo aquela frase, a Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Então, tipo assim, já tá ali na Bíblia que a gente vai passar por atribulações, a gente vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo, Deus tá lá com a gente, sabe? Mas quando a gente coloca os olhos nas coisas terrenas, a gente acaba perdendo esse foco, né? A gente acaba, nossa, por que isso está acontecendo? Sendo que, como o Matheus falou, a Bíblia ela tá mais avançada do que o próprio jornal, né? O jornal que tá sempre por dentro de tudo, e a Bíblia tá muito mais avançada do que isso. Por quê? Porque a gente passa a olhar para as coisas terrenas, a gente passa a olhar para aquilo que é aqui da terra, para aquilo que é passageiro. Mas quando a gente está envolvido na palavra, a gente começa a olhar para ele é o foco, e as coisas celestiais e aquilo que vem dele passa a ser o centro das nossas vidas. As coisas terrenas, elas não nos abalam, né? Elas não nos tiram do foco. A paz é uma promessa, né? É isso que a gente tem que ter certeza, né? Isso dentro do nosso coração. Amém? Amém. Eu tenho a promessa que eu sou bem calminha. Bem na paz. Deve. Então, gente, se você ainda está ansioso para saber do seu chamado, do seu propósito,
Descansa em Deus. Comece Amém. a fazer uma busca. Comece a fazer uma simples oração. Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero aprender mais quem tu és. E assim o Senhor vai revelando a você, sabe? Não se prenda, não fique ansioso, não fique pensando que Deus não tá falando com você, que Deus não quer revelar para você o chamado. Ele sabe o melhor tempo de todas as coisas e ele já separou e já preparou as melhores coisas para você. Amém. Amém. Então- Se você está atrás do seu propósito, se você está atrás do seu chamado, não corra atrás de plataformas, não corra atrás de aplicativos, Holofotes, de tudo. pessoas de fora, mas corra para o seu secreto. O secreto, ele está vivo e ele irá revelar o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém. Buscar ele, né? Porque o chamado e o propósito, ele já nasce conosco. Então, ele tá dentro de nós. Tá dentro de nós. E quando a gente busca do lado de fora, nada a gente encontra. Porque o chamado e o propósito tá dentro. E quando nós buscamos a ele, nós alcançamos o propósito. E as Então, é isso. instruções Saber são- buscar primeiro ele, que o propósito, o chamado vai ser consequência. As instruções estão ali na palavra, né? Não tem muito que a gente procurar em outros lugares ou outras pessoas. É a palavra e ele. Não tem outra coisa. Amém. Amém. Então vamos fazer uma oração. Amém. 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 Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, esse podcast, Senhor, possa alcançar as vidas, Senhor, em nome de Amém. Jesus, Pai. Dá descanso a todos que assistirem, Senhor, em nome de Jesus, esse podcast, Pai. Que o Senhor possa estar selando, cuidando, Senhor, que eles venham te conhecer, que eles venham saber quem Tu és, Pai. E que assim eles venham desenvolver cada um o seu chamado, o seu propósito, Pai, segundo a Tua palavra e segundo a Tua vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por esse podcast, nós te agradecemos por cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, gente. Não esqueça a tchau. nossa conferência, dia 18, 19 e 20. Vamos!